Irei contar para vocês um conto, na realidade, ler um conto de Ricardo Azevedo, que está dentro deste livro, Contos de Enganar a Morte. De que será que tratam esses contos? O que vocês pensam sobre isso? Essas histórias são divertidas, de arrepiar, de suspense. São histórias inteligentes? Do que vocês pensam que tratam essas histórias? Bem, Ricardo Azevedo é um contista fantástico, eu sou apaixonada por ele. Ele tem vários outros contos interessantes e esses são contos de mistério. Neste livro nós temos 4 contos. E o que eu vou contar hoje para vocês se chama O Homem que Enxergava a Morte. O que será que vai acontecer durante a história? O homem que enxergava a morte. Será que ele consegue enganar a morte? Porque esse conto está dentro de uma coletânea de contos que são contos de enganar a morte. Então, esse homem que consegue enxergar a morte, será que ele consegue enganá-la também? Vamos ver. Era um homem pobre. Morava num casebre com a mulher e 6 filhos pequenos. O homem vivia triste e inconformado por ser tão miserável e não conseguir melhorar de vida. Um dia, sua esposa sentiu um inchaço na barriga e descobriu que estava grávida de novo. Assim que o 7º filho nasceu, o homem disse à mulher: "Vou ver se acha alguém que queira ser padrinho de nosso filho." Vestiu o casaco e saiu de casa com ar preocupado. Temia que ninguém quisesse ser padrinho da criança recém-nascida. Arranjar padrinho para o 6º filho já tinha sido difícil. Quem ia querer ser compadre de um pé rapado como ele? E lá se foi o homem andando e pensando, e quanto mais pensava, mais andava inconformado e triste. Vocês acham que ele vai conseguir encontrar um outro compadre para ser o padrinho do 7º filho dele? Mas ninguém consegue colocar rédeas no tempo. O dia passou, o sol caiu na boca da noite e o homem ainda não tinha encontrado ninguém que aceitasse ser padrinho de seu filho. Desanimado, voltava para casa quando deu com uma figura curva, vestindo uma capa escura, apoiada numa bengala. A bengala era de osso. Vocês acham que quem era essa criatura? Vocês acham que quem era essa criatura? Vejam só com quem o homem que enxergava a morte encontrou-se. "Se quiser, posso ser madrinha de seu filho", ofereceu-se a figura com voz baixa. "Quem é você?", perguntou o homem. "Sou a morte." O homem não pensou 2 vezes. "Aceito. Você sempre foi justa e honesta, pois leva para o cemitério todas as pessoas, sejam elas ricas ou pobres." "Sim", continuou ele com voz firme. "Quero que seja minha comadre, madrinha de meu 7º filho." E assim foi. No dia combinado, a morte apareceu com sua capa escura e sua bengala de osso. O batismo foi realizado. Após a cerimônia, a morte chamou o homem de lado. "Fiquei muito feliz com seu convite", disse ela. "Já estou acostumada a ser maltratada. Em todos os lugares por onde ando, as pessoas fogem de mim, falam mal de mim, me xingam e me amaldiçoam. Essa gente não entende que não faço mais do que cumprir minha obrigação. Já imaginou se ninguém mais morresse no mundo? Não ia sobrar lugar para as crianças que iam nascer. Na verdade", confessou a morte, "você é a primeira pessoa que me trata com gentileza e compreensão." E disse mais: "Quero retribuir tanta consideração. Pretendo ser uma ótima madrinha para seu filho." A morte declarou que para isso transformaria o pobre homem numa pessoa rica, famosa e poderosa. "Só assim", completou ela,
Você poderá criar, proteger e cuidar de meu afilhado. O vulto explicou então que a partir daquele dia o homem seria um médico. Médico, eu? Perguntou o sujeito espantado. Mas eu de medicina não entendo nada. Preste atenção, disse ela. Mandou o homem voltar para casa e colocar uma placa dizendo-se médico. Daquele dia em diante, caso fosse chamada para examinar algum doente, se visse a figura dela, a figura da morte na cabeceira da cama, isso seria sinal de que a pessoa ia ficar boa. Em compensação, rosnou a morte. Se me enxergar no pé da cama, pode ir chamando o coveiro, porque o doente logo, logo vai esticar as canelas. A morte esclareceu ainda que seria invisível para as outras pessoas. Daqui para frente, concluiu a famigerada, você vai ter o dom de conseguir enxergar a morte cumprindo sua missão. Dito e feito. O homem colocou uma placa na frente de sua casa e logo apareceram as primeiras pessoas adoentadas. O tempo passava correndo feito um rio que ninguém vê. Enquanto isso, sua fama de médico começou a crescer. É que aquele médico não errava uma. O doente podia estar muito mal e já desenganado. Se ele dizia que ia viver, dali a pouco o doente estava curado. Em outros casos, às vezes a pessoa nem parecia muito enferma. O médico chegava, olhava, examinava, coçava o queixo e decretava: não tem jeito. E não tinha mesmo. Não demorava muito, a pessoa sentia-se mal, ficava pálida e batia as botas. A fama do homem pobre que virou médico correu o mundo. E com a fama veio a fortuna. Como muitas pessoas curadas costumavam pagar bem, o sujeito acabou ficando rico. Mas o tempo é um trem que não sabe parar na estação. O 7º filho do homem, o afilhado da morte, cresceu e tornou-se adulto. Certa noite, bateram na porta da casa do médico. Dessa vez, não era nenhum homem doente pedindo ajuda. Era uma figura curva, vestindo uma capa escura, apoiada numa bengala feita de osso. Quem será que é essa figura, pessoal? Vocês têm ideia? A figura falou em voz baixa. Caro compadre, tenho uma notícia triste. Sua hora chegou. Seu filho já é homem feito. Estou aqui para levar você. O médico deu um pulo da cadeira. Mas como? Gritou. Fui pobre e sofri muito. Agora que tenho uma profissão, ajudo tantas pessoas, tenho riqueza e fartura, você aparece para me levar? Isso não é justo. A morte sorriu. Vá até o espelho e olhe para si mesmo, sugeriu. Está velho, seu tempo já passou. Mas o médico não se conformava. E argumentou, e pediu, e suplicou tanto que a morte resolveu conceder mais um pouquinho de tempo. Só porque somos compadres, só por ser madrinha de seu filho, vou lhe dar mais um ano de vida, disse ela antes de sumir na imensidão. O velho médico continuou a atender gente doente pelo mundo afora. Um dia, recebeu um chamado. Era urgente. Uma moça estava gravemente enferma. Disseram que seu estado era desesperador. O homem pegou a maleta e saiu correndo. Assim que entrou no quarto da menina, enxergou, parada ao pé da cama, a figura sombria e invisível da morte, pronta para dar o bote. O médico sentou-se na beira da cama e examinou a moça. Era muito bonita e delicada. O homem sentiu pena. Uma pessoa tão jovem, com a vida inteira pela frente, não podia morrer assim sem mais nem menos. Isso está muito errado, pensou o médico e tomou uma decisão. Já estou velho, não tenho nada a perder.
Pela primeira vez na vida, vou ter que desafiar minha comadre. E rápido, de surpresa, antes que a morte pudesse fazer qualquer coisa, dei um jeito de virar o corpo da menina na cama, de modo que a cabeça ficou no lugar dos pés e os pés foram parar do lado da cabeceira. Fez isso e berrou: tenho certeza, ela vai viver. E não deu outra. Dali a pouco, a linda menina abriu os olhos e sorriu como se tivesse acordado de um outro sonho ruim. Me diga uma coisa, o homem conseguiu enganar a morte neste caso? O que ele fez para enganar a morte? Quem pode me dizer? A família da moça agradeceu e festejou. A morte foi embora contrariada. E no dia seguinte, apareceu na casa do médico. E agora, minha gente, o que será que vai acontecer? O homem vai conseguir de novo enganar a morte? O que ele vai fazer com o seu compadre? Cenas do próximo capítulo.